Olá, boa tarde. Vamos fazer a revisão dos principais índices americanos, começando pelo S&P 500, ao qual tínhamos deixado a indicação durante a semana passada de uma potencial inversão de curto prazo, uma potencial reação descendente. Depois preparava-se para quebrar aqui uma potencial rising wedge que poderia comprometer, e também no gráfico horário tinha aqui sinais de compromisso significativo da sua tendência principal. Acabou por haver aqui uma correção significativa, uma continuação da correção durante a semana passada, até ao momento em que tivemos a ativação de um padrão de inversão. Esse padrão de inversão acabou por gerar aqui um movimento bastante interessante do ponto de vista de reação secundária e acabou por também originar um movimento rápido ascendente. Repare-se, foi um padrão que permitiu fazer negociação de forma relativamente segura, teve uma ativação bastante robusta e nem muito difícil de sinalizar, como se pode ver. Teve inclusive aqui um reteste à zona da neckline que permitiu fazer uma recompra para quem não tivesse tido a oportunidade de o fazer numa primeira fase. Rapidamente se deu um movimento de reação ascendente que ultrapassou uma zona de resistência primária e depois, à semelhança do que aconteceu nos índices europeus, teve aqui um compromisso que foi gerado também por um pequeno padrão de inversão. Aqui neste caso não é tão óbvio nem tão preocupante como no caso dos europeus, parece muito mais uma correção normal, dada a forte volatilidade que também tem vindo a viver-se ultimamente. Parece mais uma correção normal do que propriamente um movimento de compromisso da tendência ascendente. Repare-se que, se olharmos novamente para o gráfico horário, para o gráfico diário, estamos neste momento a fazer o reteste à tal rising wedge quebrada. Temos também aqui alguma discrepância por um lado, temos por outro lado alguma divergência também em relação aos time frames. Quando assim é, o time frame que prevalece é o time frame de maior dimensão. Neste caso poderemos ter aqui então uma continuação do movimento descendente, caso não seja rapidamente recolhido um novo máximo relativo, um novo máximo no índice em si. O que é que seria importante nesta fase? Seria importantíssimo que tivéssemos uma manutenção deste mínimo relativo que entretanto se formou e que deu origem àquele tal padrão de inversão no que ao gráfico diário diz respeito. Se tivéssemos a manutenção deste ponto dos 2078 pontos, seria fundamental para que muito rapidamente conseguíssemos entrar novamente em máximos e para que se acabasse de uma vez por todas com esta lateralização ascendente e para que voltássemos a ter novamente um movimento um pouco mais fiável no gráfico diário. Aqui no gráfico horário será importantíssimo que rapidamente consigamos ter um movimento de recuperação ascendente. Ao contrário do que acontece na Europa, neste caso ainda não conseguimos fazer aqui uma referenciação de curto prazo, ainda não tivemos uma reação contrária suficientemente forte para considerar este ponto como um mínimo relativo, por isso é possível que exista uma continuação do movimento um pouco mais para baixo, sem que isso signifique uma inviabilização do tal movimento de reação ascendente que se gerou com este padrão de inversão. Vamos então esperar pela reatividade do movimento, vamos esperar que este movimento de queda termine, que dê origem a um movimento de reação secundária e depois vai ser esse mínimo relativo que vamos usar como referência de negociação. Para já, não tendo nós ainda nenhum, a melhor referência que temos nesta fase continua a ser a base deste padrão de inversão. Vou ficar para já neutral no S&P 500 para a próxima semana, porque, como eu acabei de dizer, existe aqui alguma divergência em relação ao gráfico diário e em relação ao gráfico horário. O gráfico diário diz que podemos ter aqui uma ligeira tendência descendente, uma aproximação eventual aos 2040 pontos. Se olharmos ainda mais para trás para o gráfico semanal, temos ainda um sinal mais forte de continuação do movimento ascendente. No gráfico diário temos a formação de um padrão de inversão, para já não foi ainda totalmente contrariado, não me parece que seja este padrãozinho suficiente para inviabilizar a tendência crescente, por isso vamos deixar para já uma indicação de neutralidade no S&P e vamos ver o que a próxima semana nos traz neste índice. Passando para o Nasdaq, tivemos aqui um cenário muito semelhante. No gráfico diário continuamos com uma tendência de lateralização ascendente, continuamos lentamente a caminhar para cima. No gráfico horário tivemos também um cenário bastante semelhante, apesar de o padrão do S&P ter sido mais fácil de apanhar e mais fácil de negociar, tivemos também aqui um padrão que teve um mesmo reteste e depois uma força explosiva significativa, e continuamos também aqui neste caso em concreto à espera que exista
exista um movimento de reação secundário que nos permita marcar um mínimo relativo, seja um sinalizador de tendência. Neste caso, vou deixar também a indicação de curto prazo neutral e esperar para ver o que é que acontece durante a próxima semana. Terminando no Dow Jones, também neste índice eu estava relativamente receoso. Tinha deixado durante a semana passada a indicação de que seria provável que tivéssemos um compromisso deste primeiro suporte, desta primeira zona de suporte, uma aproximação ao segundo. Para já parece ainda não ter acontecido, pelo menos a quebra do primeiro aconteceu, não tivemos para já ainda a aproximação ao segundo. Esperemos que isso não venha a acontecer. Tivemos aqui um movimento de recuperação e esperemos que também neste caso se venha a poder prolongar. O padrão neste caso não foi tão fácil de apanhar numa ótica técnica, não era um padrão tão claro, foi mais um padrão arredondado que se acabou por formar a ativar apenas aqui na quebra em alta dos 17.859 pontos e que neste momento está a ser retestado. Mesmo tendo em consideração a potencialidade de termos tido aqui um padrão de inversão ligeiro, temos apenas aqui um reteste e não um compromisso do mesmo. Cenário muito semelhante também aqui, podemos perfeitamente ter aqui uma bandeira que vai, ou mesmo um pendente, que poderá depois dar origem a um movimento de continuação descendente, ou podemos ter uma inversão de tendência. Para já é demasiado cedo para conseguirmos perceber ao certo o que é que se está aqui a passar. Vamos continuar vigis em relação ao curto prazo, porque podemos, como podem ver, perfeitamente encaixar aqui uma potencial bandeira, um potencial pendente, que depois poderá dar origem a uma continuação do movimento descendente reto que aconteceu nesta fase durante o último dia. É por isso importantíssimo que se vigie então aquilo que vai acontecer a seguir no índice, aqui até porque existem sinais mais claros de divergência. Também por esse motivo eu vou ficar neutral numa ótica de curto prazo no Dow Jones e expectante por aquilo que acontecerá durante a próxima semana. É então tudo em relação aos índices americanos. Vamos ver o que é que acontece durante a próxima semana. Não se precipitem, de qualquer forma, tal como disse em relação aos índices europeus, atenção, porque as coisas não estão tão fáceis como aparentemente possam parecer e podemos ter aqui uma sacudidela, um aumento da volatilidade. Obrigado então pela atenção e um resto de bom fim de semana.